nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 23º domingo do tempo comum. Querido irmão, querida irmã, vamos abrir hoje o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, que tem um caminho para nos apontar. Ora, quando falamos da palavra, recordemos na primeira leitura o profeta Isaías, que se dirige a um povo na condição de exílio na Babilônia. E Isaías vai suscitar a esperança a partir de uma promessa, a promessa do Senhor que vem. O profeta fala em nome de Deus e fala daquilo que é do coração de Deus. E o Senhor, de fato, veio ao povo, ao seu povo, para tirá-los do exílio. Queridos irmãos e irmãs, é assim que o profeta vai nos falar de coxos que andam, que saltam, vai nos falar de surdos que passam então a ouvir e mudos a falar. Nos fala ainda mais, de forma mais intensa, sobre a vida e a dinâmica da vida, quando nos coloca a água no deserto. Para quem vive em regiões áridas, sabemos o quanto a água é algo precioso. A água que gera toda forma de vida, sobretudo a vida da comunidade humana. É sobre a comunidade humana que nós agora vamos falar do Evangelho. No Evangelho temos a situação de um surdo e mudo. Ora, aquele homem não ouvia e falava muito mal. O Senhor o toca, o Senhor o cura, o Senhor faz com que ele se abra. Abre-te, é o que diz o Senhor, suplicando aos céus a graça, olhando para o céu, então suplicando a graça e o poder de Deus, para que aquele homem pudesse se abrir. Um homem que estava fechado em si, na sua condição limitante. Podemos transpor para a realidade espiritual daqueles que vivem no pecado e também precisam se abrir, precisam sair de si, abandonar a perspectiva de mundo de forma egocêntrica, fazendo escolhas e direcionamentos de sua vida de modo egoísta, fechado em si, como se bastasse a si mesmo, como se não percebesse o quanto o outro, as pessoas são necessárias em sua vida. O pecado nos fecha, o pecado nos impede de um bom relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o próximo, com o mundo. É assim que muitos vivem fechados no pecado. A segunda leitura vai nos colocar a graça de Deus que opera maravilhas. Irmãos e irmãs, o Senhor pode curar um surdo? Pode. E cura. Pode curar um mudo? Sim, pode. É Deus que faz isso. Jesus não estava vivo e presente apenas fisicamente com o seu corpo na encarnação há 2000 anos. Hoje ele está estando vivo e ressuscitado, está presente na sua igreja por meio da ação do seu Santo Espírito. E o Senhor sim pode operar maravilhas e opera maravilhas. Nós temos muitos milagres testemunhados seriamente na igreja. E o Senhor continua realizando milagres. Mas é um milagre da vida ordinária que muitos católicos, muitos cristãos esquecem. Que é este milagre que diz respeito a poder ouvir e poder falar. Ou seja, poder conviver, viver em comunhão com os irmãos. Ora, viver em comunhão significa viver com o meu próximo da mesma forma como Jesus deseja que vivamos, na medida em que participamos de sua família, nos amando como Ele amou. São Tiago, na segunda leitura, domingo passado também foi Tiago, e nós vimos que devemos ter atenção para os pobres, e especialmente os órfãos e as viúvas pobres. Aqui São Tiago, na continuidade da leitura desta carta, vai nos colocar diante desta mesma situação, de um fechamento, na medida em que, não vivendo segundo a graça de Deus, discriminamos as pessoas. Sim, São Tiago vai dizer, tendes a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma fé que nos faz viver como o Senhor. E o Senhor não fez distinção de pessoas. Sim, o Senhor pôde distinguir as diferenças, mas não agiu de uma forma preconceituosa, discriminatória, priorizando a uns e desprezando a outros por interesse. São Tiago coloca uma coisa muito concreta. Dentro da comunidade para a qual ele escreve, ele diz daqueles que tratam melhor os ricos e desprezam
e não tratam com carinho como se fosse um irmão os mais pobres. É assim que nós devemos estar abertos e celebremos, portanto, este domingo e toda esta semana com essa abertura de coração, recordando que, diz Santiago, Deus escolheu os mais pobres para que fossem ricos na fé e herdeiros de Deus. É assim, neste intercâmbio salutar daqueles que têm dinheiro e ajudam aqueles que não têm, que aqueles que têm mais fé auxiliam aqueles que têm menos fé. O Senhor olha com misericórdia para os mais pobres. Se estamos cheios de Deus, como pretendemos, sobretudo escutando a Sua palavra e a praticando, podendo receber a Eucaristia, como não podemos ter também o mesmo olhar de Deus? Sendo assim, queridos irmãos, que possamos caminhar durante toda esta semana movidos por um grande amor, na certeza que o Senhor nos cura e nos salva para podermos amar mais, sobretudo os menos amados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida.